Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que lhe resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que ela seja frutífera em nossos corações nessa noite. Sabemos que é o teu Espírito que a usa em nós, por isso nos colocamos em suas mãos nessa confiança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Paulo foi, além de um grande líder, um formador de líderes, uma pessoa que durante todo o seu ministério, você percebe que ele trabalhava ao mesmo tempo em que formava pessoas. Ele seguia o modelo de Jesus, com os 12, que ia e trabalhava e ao mesmo tempo estava formando liderança. Formar liderança é parte fundamental para qualquer ministério. Aliás, nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade de liderança no Brasil. No nosso meio, principalmente batista fundamentalista, temos sentido de perto a carência de pessoas vocacionadas, de homens se levantando para se dedicar ao preparo para o ministério. É um apelo que eu já faço logo no coração dos irmãos. Talvez Deus esteja trabalhando na sua vida, convocando você para um trabalho especial na área missionária, na área pastoral. Se Deus tem trabalhado, não fuja disso, porque eu tenho dito e crido nisso, que ninguém que é chamado para o ministério vai se dar bem em qualquer outro lugar. É alguém que vai ficar infeliz a vida inteira, se é chamado, se é vocacionado por Deus, e foge disso. Não há refúgio para alguém que foge daquilo que Deus tem preparado. Então esse texto aqui é um texto muito rico para nós como igreja, como povo de Deus,
Porque nós vemos alguém que, sendo um líder, alguém que nós olhamos e nos espelhamos como pastor, como missionário, como alguém que exemplifica o trabalho missionário em toda a história da igreja, e aqui em contato com líderes que o conheciam bem, com os quais ele havia convivido, segundo ele diz aqui, por mais de 3 anos, ali em Éfeso, e agora nessa passagem, ele está abrindo então o seu coração para essa necessidade de comunhão que ele sentia. A cidade de Éfeso não era uma cidade pequena, era conhecida como a capital da Ásia naqueles dias, era uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, o que tornava para a época uma cidade grande. Paulo tinha feito dali uma base missionária, onde ele chegou a dizer que toda a Ásia havia ouvido o Evangelho durante o tempo que ele esteve ali, através do treinamento de equipes. Ele ficou ali durante a sua 3ª viagem missionária, aquele período que ele já tinha amadurecido bastante. Agora, no contexto anterior aqui, no capítulo 19 de Atos, nós vemos os sinais de impacto que houve ali em Éfeso, quando Paulo trabalhou lá, naqueles períodos. Durante 2 anos, ele fala que gregos e judeus estavam ouvindo a mensagem do Evangelho. Aconteceram milagres extraordinários durante o ministério desenvolvido ali. Se vocês se lembram bem de passagens que falam sobre o trabalho em Éfeso, Éfeso era a capital da idolatria naqueles dias. A deusa Diana dos Efésios tinha ali o seu santuário principal, era um lugar onde romarias aconteciam. E quando Paulo esteve lá, houve um reavivamento, pessoas começaram, pela convicção do Espírito, se converter maciçamente. Alguns vinham em praça pública e quebravam os seus ídolos, queimavam os seus livros de feitiçaria, de macumba que eles usavam, e na época houve até um levante contra o trabalho feito por Paulo ali. O texto fala que um tal de Demétrios se levantou contra Paulo, incitando o povo a linchá-lo, a matá-lo. Eu fico pensando, pastor Rômulo, que esse Demétrios devia ser o presidente do sindicato dos fabricantes de imagem, porque ele começou a perceber que o dinheiro sumia do bolso, né? Eles não vendiam mais imagens por causa das conversões, e isso provocou ira. E veja que o Lucas, quando escreve essa passagem de Atos 19, o capítulo anterior, ele dá o tom desse avivamento no versículo 20, quando ele diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, não há oposição capaz de impedir a propagação da palavra de Deus. Aliás, historiadores têm dito que em épocas de grande perseguição, o Evangelho parece que prevalece mais. Parece que o povo de Deus se sente mais encorajado a prosseguir quando há manifestação contrária àquilo que está sendo feito pela igreja. Agora, Paulo aqui nesse texto, ele está se despedindo desses irmãos em Éfeso. Ele está num tom assim de que não os veria mais. Ele chega a dizer essas palavras. E ele tinha, pelo que nós percebemos aqui nesse texto, uma ligação visceral com aqueles irmãos. Talvez a formação de líderes no ministério de Paulo tenha sido maior ali, naquele período. E todos esses com os quais ele tem contato aqui, na verdade era em Mileto, no porto de Mileto, que ficava a 60 e poucos quilômetros de Éfeso, porque o porto era lá, e eles se reuniram num momento assim de correria, vamos dizer. Eu só estou passando por aqui, e eu gostaria de ter esse contato com os irmãos. Pouco depois Paulo seguiria para Cesareia, seria prisioneiro de Roma, e no ano 67 aproximadamente ele teria sido decapitado, embora isso não esteja na Bíblia, mas a história toda mostra que estava muito perto desse momento em que Paulo teria o fim do seu ministério aqui na terra. Agora, dessas instruções que Paulo passa para esses irmãos aqui, é que nós colhemos alguns princípios que nós queremos aplicar hoje à noite para nós como igreja. Porque Paulo falava à liderança de uma igreja e ele falava a nós por extensão. Então é uma aplicação muito direta, muito objetiva. O que Paulo fala aqui é algo que é condizente com a nossa realidade hoje.
como seria em qualquer época da igreja no passado, porque são princípios que permanecem. E eu gosto sempre de dizer que a Bíblia, além de ser a verdade, a palavra de Deus, ela é um livro de princípios aplicáveis, são coisas transferíveis que nós vemos no contexto como funcionou e aplicamos em nossa realidade, não importa qual seja a época. Por isso que a Bíblia é viva, por isso que ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro qualquer, onde você lê uma vez e se enfada de ler uma segunda. Você volta aos mesmos textos, às mesmas passagens, você ouve mensagem de novo nos mesmos textos, e parece que sempre tem algo ali que Deus está trazendo, porque essa é a realidade da palavra de Deus. Então, a vida de Paulo, pelo que ele menciona aqui, era o suporte daquilo que ele estava dizendo, porque ele tinha vivido entre eles, e o seu testemunho ali, naquele período de convivência, lhe dava autoridade de falar o que agora ele está falando diante desses irmãos. E o primeiro princípio que nós queremos destacar aqui é a relação que nós devemos ter, sejamos nós líderes ou não, membros de uma igreja local, a relação que temos que ter uns com os outros. Nós somos membros uns dos outros, né, irmão João? Isso para nós deve soar como algo maravilhoso, irmãos. Quando nós percebemos o que é o corpo humano, né? Essa interdependência dos nossos membros, né? Como que a minha mão está aqui fazendo movimentos que o meu cérebro está dizendo para fazer. Se eu sofrer um derrame parcial, parte do meu corpo vai ficar impossibilitada de receber ordens do cérebro. A gente fica abobalhado, né, quando tem derrame em alguma parte do corpo. Parece que ele não tem mais ligação. Aliás, parece não tem mais ligação, não recebe mais comando. Então a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, quer dizer, o comando que vem a nós, como partes desse corpo, vem de Cristo. Então essa realidade de sermos membros uns dos outros e estarmos obedecendo a uma cabeça única que é Cristo, é maravilhoso. Porque percebemos em vários lugares do nosso país, onde a nossa fé é comum, que nós servimos ao mesmo Deus, estamos numa mesma causa e podemos ser instrumentalizados por Deus da mesma forma que outros seriam em qualquer lugar, quando está ligado à cabeça que é Cristo. Agora o versículo 19 diz o seguinte, Paulo falando, né? Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então veja bem que Paulo está destacando aqui logo no início desse diálogo que ele está servindo a Deus. Quem serve a Deus de fato é motivado pelo Senhor. Todos nós gostamos de elogios, não gostamos? Gostamos de ser reconhecido. A Bíblia fala que você deve honrar a quem merece honra. Não tem nada errado você honrar as pessoas, você reconhecer feitos de alguém com quem você tem convivido. Mas irmãos, nós devemos mover-nos na obra de Deus por causa do reconhecimento de Deus a nós. Nós devemos ter certeza que nós estamos servindo a Deus, porque se eu não tenho plena convicção disso, se eu for movido pelos elogios apenas de irmãos, eu não vou chegar muito longe não, porque isso esgota, isso termina, isso não te sustenta. Nós temos que entender bem que o crente serve a Deus. Servir a Deus é algo precioso demais, supera tudo. Deus está interessado em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que eu faço. Como membros desse corpo, dessa igreja de Cristo, Deus está interessado em tudo que nós estamos fazendo. Eu saí para almoçar hoje com o pastor Romulo e eu percebi que ele continua fazendo o que ele sempre fez. Ele nunca encontra com alguém sem deixar um folheto, né? Ele entregou talvez uns 5 ou 6 ali dentro do shopping, né? Elogiou umas 4 ou 5 pessoas. Até a dona Raquel chegou para mim: você está vendo por que a nossa igreja vai? Né? Elogiou, ele nem ouviu, você nem sabia que ela tinha dito isso, né? Estou te revelando aí o elogio da esposa. Então Deus está anotando esses detalhezinhos, né? O seu dia a dia lá, aquilo que você faz,
aquilo que parece insignificante aos olhos de quem está por perto, talvez alguém nem notaria algo, mas quando você está servindo a Deus e fazendo o que faz por causa disso, isso está sendo anotado. É o fator principal. Então nós devemos entender, como Paulo entendia aqui, né? Servindo ao Senhor com toda humildade, porque nenhum de nós tem capacidade alguma de servir a Deus. Ele nos concede isso como privilégio. Quem serve a Deus não tem a intenção de agradar as pessoas, porque se tiver, não vai agradar a Deus. Você não consegue agradar as pessoas. Se tem uma coisa que eu já desisti na minha vida há muito tempo, é de ficar tentando agradar as pessoas. É uma coisa terrível, né? Durante um período da nossa vida, a gente parece que tenta, né? Você tenta agradar todo mundo. Você não consegue agradar as pessoas. Você sempre vai causar mais descontentamento do que contentamento. Então, essa tentativa é insana, é doentia, você ficar tentando agradar as pessoas. Mas você não pode deixar de agradar ao Senhor. Você tem que fazer o melhor para servir ao Senhor que te salvou. Então, isso significa que cada crente pode ser antipático a muitas pessoas, mas ele tem que ser simpático ao seu Senhor. Ele tem que procurar agradar a Deus de todo o coração. Mas nós podemos sentir pelas pessoas a empatia. Se tem algo que faz você ser mais ou menos querido pelas pessoas, é quando você procura sentir a dor que ela sente, procurar entender da melhor maneira possível, quando ela te compartilha algo de sentimento, dar atenção especial. Alguém já disse que os melhores conselheiros nunca dão conselho, mas escutam bem o que as pessoas têm a dizer, porque algumas pessoas não querem ouvir o seu conselho, nem quando você lê a Bíblia para ele. Ele quer que você escuta o que ele tem a dizer. Por isso que os psicanalistas ganham muito dinheiro, né? As pessoas pagam para ele ficar lá ouvindo tudo que ele tem a dizer. Acabou, tá bom, pode ir embora, acabou o seu tempo. Dificilmente ele vai dizer muitas coisas para ele. Quando diz, nem sempre ajuda tanto. Mas as pessoas querem ser ouvidas. Alguém já disse, pastor Rômulo, que no passado, aquilo que chama hoje de psicólogo, era chamado de amigo. As pessoas tinham pessoas que os ouviam. Quem é que quer te ouvir hoje? Você acha que tem alguém interessado em ouvir o que você tem a dizer? Né? Pregador tem um privilégio, a pessoa senta e tem que ficar escutando durante a mensagem. Eu falo, nós somos privilegiados, o pessoal fica prestando atenção. Você já tentou falar numa rodinha? Todo mundo quer falar, não é verdade? Todo mundo tem alguma coisa para contar, e ali ninguém é dono do pedaço, né? Todo mundo ali quer ter a sua participação, quer falar um pouquinho. O pregador tem a vantagem, o pessoal tem que ficar quieto escutando, tem que ficar ouvindo pelo menos 30, 40, 50 minutos, depende do pregador lá, né? Depende da coluna do pregador. Quem está servindo a Deus também não vive murmurando. Esse é outro detalhe importante. Se tem uma coisa que me desagrada, é ouvir pastor murmurão, pastor reclamão. Crente eu até aguento um pouco, mas pastor eu não aguento. Pastor que você chega, como é que está? Nossa, missionário reclamando da vida, meu Deus do céu. Pastoreando em Orlândia 15 anos, eu não lia algumas cartas que chegavam para nós na igreja, porque se eu lesse, alguns irmãos iam pedir para cortar o missionário. Aquelas cartas que reclamam de tudo. Você lê carta assim aqui, pastor? Não, né? Acho que nenhum pastor com bom senso lê uma carta de reclamação. Eu não estou dizendo pedido de oração, eu não estou dizendo compartilhar um problema, e a gente às vezes até projeta, né? Pedidos. É diferente você pedir oração por uma causa, por uma motivação. Não é aquela reclamação, você percebe que é só uma lamentação. O pastor Rômulo uma vez me deu uma oferta para eu dar para uma pessoa, que ele não queria que a pessoa soubesse que era ele que estava dando, porque eu acho que ele já tinha dado uma oferta, era oferta dele pessoal, acho que ele já tinha dado uma vez, e essa pessoa depois não largava do pé dele mais. Todos os problemas que tinha, ele já tinha, e ele faz isso com outras pessoas também. Então eu entreguei, ele tentou descobrir quem estava dando a oferta, muitas vezes eu falei, não, a pessoa, se eu falar quem é, você não recebe mais, então é melhor você não saber quem deu, porque se um dia ele tiver que dar outra, talvez eu seja o canal de novo. Mas são aquelas pessoas que
ele acha que vai conseguir alguma coisa reclamando. Então, o missionário não tem que reclamar, pastor não tem que reclamar, pastor serve a Deus. Nós não podemos ficar murmurando, irmãos. Você tem que orar, leve o seu problema ao Senhor. Deus é bom demais para nós. Nós temos mais do que nós poderíamos imaginar. Eu falo sempre com a Agnes, né? Mãe, como Deus tem sido bom para nós, né? Nós temos tido tudo na vida. Aquilo que nós necessitamos nunca nos faltou. Nós tivemos alguns momentos de dificuldade, algumas transições na vida. Todos passam por isso. Momentos financeiros em que você tem que se sacrificar um pouco mais, apertar aqui e ali. Mas isso é comum a todas as pessoas. Até quem tem muito dinheiro passa situações assim. Mas quando a gente passa a régua e olha, puxa, nós temos tanto a agradecer a Deus, né? Deus tem sido tão bom, Deus tem feito tanto por nós. O pregador Spurgeon disse numa pregação dele que a fala do crente demonstra em quem ele confia. Quer dizer, quando você conversa com um crente, você percebe, ele confia em Deus ou não. Quem confia em Deus não murmura, não fica reclamando. Você pode compartilhar comigo um pedido de oração, que eu não vou dizer que você está sendo murmurão, não. Pastor, ore por mim por isso, eu vou entender um pedido de oração e sei separar bem daquela reclamação, que é uma coisa que não tem fundamento nenhum, que é só uma lamentação por coisas que na verdade deveria ser mais motivo de gratidão. Deus usa pessoas que confiam nele sem lamentar alguma coisa ruim que porventura esteja acontecendo. Além dessa relação de Paulo com o Senhor, nós percebemos a relação que ele tinha com ele mesmo. Veja que o versículo 18 e o versículo 28, ele fala sobre isso. Vamos ler aqui de novo, versículo 18 de Atos 20, volte aí um pouquinho, o 18, logo o segundo. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E veja o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja a expressão de Paulo: vós bem sabeis como foi que me portei, que me conduzi no meio de vós. E é interessante que ele diz também, no meio de vós e não sobre vós. Eles colocavam como alguém entre eles, alguém que era observado o tempo todo. Se tem alguma coisa que todos fazem com você, é te observar. É ou não? O tempo todo nós estamos sendo observados. As pessoas olham para nós, as pessoas estão acompanhando. Paulo está dizendo: vocês sabem muito bem como me conduzir. Ou seja, ele era transparente. Ele falou: eu nunca tive preocupação de ocultar aquilo que eu era no meio de vocês. Vocês muito bem sabem o exemplo que eu fui, tanto nas coisas boas, como certamente em algumas coisas ruins. Tem pastor que gosta de dizer que ele não peca. Eu já vi pastor dizendo: minha vida... Ninguém sabe quase nada de alguns pastores. Sabe, eles vivem num mundo tão paralelo que a própria igreja não o conhece, sabe quem é ele. Por isso se surpreende quando acontece alguma coisa que eles achavam que jamais aconteceria. É uma tragédia, irmãos, quando nós não temos a coragem de ser o que nós somos, pecadores, mas dependentes da graça de Deus, pedindo que as pessoas que estão ao nosso redor nos ajudem a sermos melhor. Nos ajude nos corrigindo, nos exortando, nos estimulando. Eu me lembro que um irmão seminarista uma vez, recém-chegado lá em Orlândia, eu tinha feito umas besteiras lá jogando futebol, no tempo que eu jogava bola, e depois ele chegou para mim e falou: pastor, eu quero ter uma conversa séria com o senhor. Eu falei: o aluno vai embora, nem bem chegou, né? Irmãos, aquele rapaz me sentou no banco, mas ele me deu uma dura. Que
Durante muito tempo, quando eu pisava numa quadra para jogar bola, eu lembrava do que ele tinha falado, eu tenho que me comportar, né? Eu fiquei olhando para aquele menino, né, que perto de mim ele era um menino, mas a autoridade dele falando, sabe, comigo, eu fui murchando inteirinho, pastor, murchei, né? E quando ele terminou, eu falei, você tem razão. Ele tinha toda a razão, o meu comportamento tinha sido inadequado. Então, por quê? O que eu era mais do que ele? Nada, nós somos uns aos outros. E a igreja de Cristo é assim. Nós nos moldamos, nós nos lixamos, nós nos trabalhamos mutuamente. Tem um irmão em Orlândia, casado já agora, os filhos dele já estão na faculdade, mas ele chegou lá como aluno. Eu fiz o casamento dele, acompanhei o namoro, e ele era um cara difícil, nortista, lá do Pará, uma pessoa difícil, uma criação que fez dele um bebezão, sabe, aquela pessoa que tudo girava em torno dele, e era uma pessoa complicada para lidar. Eu me dei bem com ele o tempo todo, eu sou o pai dele, adotivo, segundo ele fala até hoje, mas quando ele começou a namorar, a sua esposa, a única namorada que ele teve, acabou casando, ele arrumou um sogro, Sebastião, que não era crente, mas uma lixa, pastor. O homem era igualzinho ele, mas assim, no modo de agir, mas era muito pior, porque tinha mais autoridade, a filha era dele. Ele queria casar com a filha da lixa. E ele vinha de vez em quando reclamar para mim, pastor, não aguento Sebastião. Eu falei, que bom, né? Ele é você piorado 1000 vezes, tomara que ele te lixe tanto, você fique bem lisinho, né? Deus providenciou alguém que não era crente, nunca se converteu, Sebastião. E ele foi modelado, pastor Silval, por aquela lixa dura, né? E arrancava sangue. Às vezes ele chegou e falou assim, eu tenho que largar da Quênia, não é a vontade de Deus. Eu falei, então larga. Mas na verdade ele queria largar do Sebastião, né? E teve que aguentar. Deus usa pessoas assim, muitas vezes, vai colocar em nosso caminho alguém que vai nos ensinar. E quando Paulo diz aqui, como me portei no meio de vós, eu acho que ele olhava para alguns ali que sabiam alguma coisa, que ele vai, vocês sabem, né, irmãos? Porque a gente fica pensando que Paulo era um homem perfeito, né? Ele era um pecador. Aliás, ele disse uma ocasião que ele era o principal dos pecadores. Eu não sei o que ele estava pensando quando ele disse isso, mas certamente não era coisa muito boa. Alguma coisa ruim estava na sua mente naquele momento. E a pergunta é, como é que está a sua vida? As pessoas sabem como você é? As pessoas realmente te conhecem? As pessoas que lidam com você, você poderia dizer para elas, vocês sabem muito bem quem eu sou? Você pode ser ajudado pelas pessoas com as quais você convive? Por isso Paulo diz aqui no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Senhor vos constituiu bispo para apacentardes. E ele diz, cuidado de vós, cuidem de vocês, para que vocês tenham algo a fazer também pelas pessoas ao redor. Em terceiro lugar, a relação que Paulo tinha com o ministério que ele exercia. O versículo 24, ele diz aí, mas em nada tenho, eu já vi muitos missionários que adotaram esse versículo como aquele versículo chave da vida, do ministério, né? Muitos têm lido esse versículo, como o meu versículo é esse aqui, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse versículo ele tem 3 elementos que são importantes para nós, cada um de nós, em nossa vida, de pessoas que querem servir a Deus com o coração. A primeira expressão destacada aqui é essa, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso aqui é vocação, pastor. Quando Deus vocaciona, o que é que você recebeu do Senhor Jesus? Paulo tinha recebido um ministério aos gentios, ele testemunha disso em outras passagens. O fato é que cada um de nós recebemos um ministério do Senhor. Você é um ministro, você é uma ministra, você serve. Ministro é servo, é alguém que está a serviço de outro.
E a pergunta é: o que é que você tem recebido do Senhor para fazer? O que é que Deus tem te incumbido de fazer na sua igreja? Tem pessoas que acham que servir a Deus é para ter status. Agora eu sou pastor, né? Eu me lembro de um irmão que ia ser examinado, ele estava num pré-exame, e perguntava: por que você quer passar pelo exame, pela ordenação? É porque eu sempre quis ser pastor. Se tem uma coisa que eu nunca quis ser, foi pastor. Eu fui colocado no ministério contra a minha vontade. Eu digo para os irmãos isso. Deus sabe o que eu estou dizendo aqui. Eu nunca quis. Aliás, eu queria ser qualquer outra coisa, menos pastor. Mas Deus tinha plano para isso. E de alguma forma, Ele teve que trabalhar na minha vida para que chegasse a esse lugar. Então, a vocação é mais do que o chamado. É um direcionamento ministerial para a vida de cada um de nós. Seja o pastor, seja o missionário, seja o músico, seja o cantor, seja aquele irmão que trabalha no diaconato, seja aquele que trabalha no ensino, que lida com crianças, que lida com qualquer área. O ministério é amplo. Essa igreja, eu sei, oferece oportunidade para todo mundo que quer trabalhar. Sempre vai ter algo que você pode se encaixar dentro do ministério da igreja. Então é isso que a Bíblia fala, é quando você está atendendo ao Senhor na vocação que você recebeu. Paulo diz para eles aqui: vocês foram constituídos pelo Espírito Santo. Cada um de nós, em nosso ministério, tem que ter sido resultante disso. Foi o Espírito Santo que te colocou ali? Foi alguém que o chamou ou foi Deus que o comissionou? Vai fazer muita diferença quando você está no ministério pela vocação ou quando você está por decisão própria. Aquilo que você fizer que seja dado por Deus para a sua vida. Você será não apenas muito feliz com isso, mas vai produzir resultado que glorifica o nome do Senhor com toda certeza. O outro detalhe importante é a frase que Paulo usa: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Você pode colocar isso numa palavra: abnegação. Além da vocação, você tem que ser abnegado. Você tem que colocar como o mais precioso da sua vida, fazer exatamente aquilo que Deus o comissionou, o vocacionou a fazer. Seja lá o que for. Seja o que Deus colocou na sua vida. No reino de Deus, o líder é aquele que serve as pessoas. É alguém que está servindo. É alguém que não busca uma posição, mas ele serve as pessoas ao redor. Jesus foi o modelo disso. Aquela passagem quando ele lava os pés dos discípulos, né? No momento de alta exaltação de cada um querendo sentar à direita, outro à esquerda, ele próximo da cruz, todo mundo querendo achar um prestígio maior dentro do reino. Tiago e João pediram até para a mãe, pedir para o Senhor, quando entrar no seu reino, deixa o Joãozinho e o Tiaguinho sentar uma à direita, outra à esquerda lá do Senhor. Havia todo aquele clima, e Jesus pega, cinge-se de uma toalha e vai lavar os pés de cada um deles. E depois o que ele diz quando ele termina? Que vocês façam a mesma coisa uns com os outros. Não é para lavar o meu pé que lavei o de vocês, mas entre vocês. E era algo que desmontava toda aquela ideia de você ser o maior entre as pessoas. Eu acabei de chegar de Manaus. Lá em Manaus tem um líder chamado evangélico, que infelizmente saiu, aliás, felizmente ele saiu do meio batista e não ficou. Uma grande igreja lá, e ele quando saiu virou logo bispo. Todo mundo que sai de uma igreja vira bispo, né? Ele quer ter um título que não seja só pastor mais. Não levou muito tempo, ele era apóstolo. Essa nova onda apostólica que surgiu, se tornou apóstolo. Não contente, a mulher dele já estava quase virando apóstola, ele virou pai apóstolo. Isso já não está nem na Bíblia mais, né? Já começou a extrapolar. Pai apóstolo. Sabe o que ele já é agora? Eu fiquei sabendo em Manaus. Patriarca. Daqui a pouco ele é papa, depois vai ser Jesus Cristo. Aí talvez não tem mais para onde ir, né? Quer dizer, as pessoas vão querendo títulos
que aparentemente lhe dão posição de autoridade. Jesus disse claramente: quem quer ser o primeiro, seja aquele que serve. A liderança cristã é nos servir. Meu Deus, como eu gosto de ser servido. Você não gosta, pastor? Que as pessoas te servem bem? Quem é que não gosta de ser bem tratado? Não tem um ser humano que eu conheço que não gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, como é que eu conquisto as pessoas? Tratando bem, servindo as pessoas. Jesus não estava dando uma punição quando ele disse que quem ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. Não, ele está dando o caminho. Você quer ser o primeiro? Tudo bem, então sirva a todos. Você vai ser o primeiro. Quando você agrada as pessoas fazendo aquilo que elas gostam, quem é que não quer considerar você? Você vai ser muito considerado pelas pessoas. Agora, o princípio bíblico é: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeis vós primeiro a eles. Já pensou se na igreja todo mundo começar a fazer isso? Tudo que você quer que as pessoas façam de bom para você, você tem que fazer para eles. Colhe, irmão, você colhe. Eu tenho colhido muito disso. Eu tenho visto pessoas me abençoando das maneiras mais variadas possível. Quando você fala: como que Deus tem usado pessoas para ser uma grande bênção? Irmãos que são servos do Senhor, que estão procurando agradar a Deus e não a mim, mas claro que eles estão me agradando também naquilo que fazem para o Senhor. E Paulo ainda diz aí no mesmo versículo: contanto que cumpra a carreira com alegria, não com reclamação, não com lamentação, não com aquela maneira de estar sempre acusando alguém de alguma coisa. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo aqui mostra o que? Entusiasmo. Paulo era entusiasmado com o ministério. Ele fazia as coisas como se aquilo fosse o mais importante na vida. Toda vez que eu penso em Paulo, eu penso em alguém que está empolgado. Eu acho que ele era um empolgado assim, que não parecia muito. Acho que Paulo, mesmo quando ele estava com pessoas, ele era meio solitário. Ele parece meio isolado, né? Porque Pedro disse uma vez que as cartas de Paulo eram muito profundas, mas a presença dele não era muito agradável, né? Dá uma ideia assim, que ficar perto de Paulo não era muito bom. Mesmo quando ele estava te servindo, você queria sair de perto dele. Talvez uma autoridade muito grande, sei lá, alguma coisa dá essa impressão quando você lê biograficamente as passagens que fala de Paulo. Mas por outro lado, Paulo era alguém que provocava entusiasmo nas pessoas com as quais ele trabalhava. Porque você vê que toda a equipe dele sempre estava empolgada, sempre estava envolvida, porque ele estimulava as pessoas a fazer o melhor para o Senhor. E ele chegou a dizer uma ocasião: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele tinha um peso no coração por fazer o trabalho que Deus lhe tinha confiado. Eu li uma história de um pastor inglês recentemente. Ele estava meio desanimado com o ministério. Aliás, ele estava muito desanimado com o ministério. A igreja não estava mais dando ouvido para ele, estavam dormindo quando ele pregava. Estava uma situação muito difícil. E ele, num evento lá, encontrou um amigo, tinha sido colega de colégio, muitos anos que não se viu, e esse colega tinha se tornado um ator muito famoso. E naquela conversa ali, ele falando da carreira de ator, e ele falando do ministério pastoral, o ator empolgado com o que fazia, ele desanimado com o ministério. Aí ele perguntou para o colega: eu não entendo uma coisa, você quando faz o seu trabalho, você fala de uma ficção. Tudo que você faz no teatro é ficção. E as pessoas ficam empolgadas com você. E eu que prego a palavra, prego a verdade, as pessoas parecem que estão desencantadas com aquilo que eu estou fazendo. E ele recebeu ali a maior paulada da vida dele, que ele podia ter evitado e não ter puxado aquela conversa, né? O amigo disse para ele: bem, é que eu falo de uma ficção como se fosse verdade. E você fala da sua verdade como se fosse ficção. E as pessoas não se entusiasmam por aquilo que você faz. Eu vou falar da obra missionária, do trabalho de Deus, como se fosse um peso, como se fosse uma coisa que faço porque se não fizer... Não,
você tem que ser pastor com alegria, você tem que ser crente com alegria, você tem que sair sexta-feira do trabalho e vir para cá com alegria, e não com, fazer o quê? Se eu não vier, o pastor vai pegar no meu pé, o que os diáconos vão dizer? Não, nós fazemos por quê? Eu agrado ao Senhor, eu quero ter entusiasmo. Vale a pena você ouvir alguém que acredita naquilo que está dizendo. E finalmente, nos versículos 36 em diante, até o 38, a relação que Paulo tinha com a própria afetividade com as pessoas com as quais ele convivia. E eu quero terminar a mensagem em cima disso aqui, porque é um detalhe que eu prezo muito na minha vida. A afetividade para com as pessoas com as quais nos relacionamos. Irmãos, na obra de Deus isso é fundamental. Isso não pode ser desprezado, isso não pode ser deixado de lado. Veja que eles estão aqui ao ar livre, era na praia lá em Mileto. O texto fala que eles estavam ali, ao ar livre, reunidos, né? Mas eles não se sentem constrangidos de se abraçar e se beijar um ao outro ali na despedida. Agora, era comum naquela cultura os homens se beijarem. Hoje é meio perigoso você ficar beijando aí na praia. A visão que vão ter não é mais essa que tinha aqui, né? A nossa cultura não nos dá permissão para uma atitude de beijar, né? Se bem que tem dois pastores que toda vez que me encontram me beijam, né? Um é o pastor Sarave e o outro é o pastor... Puxa, deu um branco aqui lá em Guarulhos, nem é muito amigo meu, pastor Amadeu Juliari, tio do Wallace. Ele beija todos os pastores, não é só eu não. Ele te encontra, ele lasca um beijo, mas é beijo mesmo, não é que ele é fingido não. Ele te dá aquele beijo, quase chupar a cara, né? Quase arranca um pedaço. Então quando eu encontro ele, eu já dou uma limpada assim, que eu sei que, né? Já dou o lado, ele vai beijar. Agora ele tem quase 80 anos de idade, né? E eu estou com 62, então acho que ninguém vai pensar nada de nós numa situação dessa, né? Mas ele é o pastor beijoqueiro. E aqui o que teve de beijo, né? Nesses irmãos, e eles estavam ali. Eu me lembro, quando fui ordenado, acabou a minha ordenação, e um pastor já bem idoso me chamou de lado para me dar um conselho. E eu tenho uma Bíblia que ele me deu até hoje, não uso mais, que está bem estragada, mas está guardado com a dedicatória. E ele disse essas palavras para mim: Carlos, cuidado com o abraço de ovelha, procure não criar muita afetividade com ninguém no rebanho, porque as pessoas com quem você tiver afeto são as que vão lhe causar os maiores danos na sua vida. Talvez o maior sofrimento virá das pessoas com quem você traçar uma relação de afetividade. Eram essas palavras. Aquele irmão tinha passado uma situação muito difícil, não fazia muito tempo, e eu sabia. E tinha pagado um preço muito alto por causa de alguém que era muito amigo dele. E eu entendia a mensagem que ele estava transmitindo, mas eu não podia compartilhar totalmente com o pensamento que ele tinha. E eu procurei sempre ser muito afetivo com as pessoas, embora eu tenha dificuldade de manifestar afeto. Mas quem convive mais perto, no dia a dia comigo, eu procuro demonstrar afetividade. Eu tenho pessoas que se relacionam muito bem comigo nessa questão. A gente tem uma reciprocidade grande na questão do afeto. Mas eu tenho descoberto que isso é verdade. As pessoas com quem você traça uma relação de afeto maior são aquelas que muitas vezes vão te causar os maiores danos na sua vida. Sabe por que isso é verdade? Porque inimigo não trai. Inimigo é inimigo. Quem trai é amigo. Quem trai é aquele que mete a mão comigo no bocado, é aquele que beija para te entregar. Agora, se você decidir não ser traído, você tem que decidir não ter amigo. Então é melhor que você seja traído e tenha amigos. Alguns vão te trair, alguns vão
usar da afetividade do relacionamento que você tem para destruir a sua vida, até tentar acabar com a sua vida. Então eu nunca fiquei com medo de amizade. Eu não tenho problema de aprofundar relacionamento com ninguém. Não tenho essa barreira, há muitos anos, quase durante todo o meu ministério. Em 98 eu tive uma das maiores tragédias na minha vida pessoal por causa de um amigo, que era como alguém que vivia como filho dentro de casa. Alguém que chamava minhas filhas de irmãzinha. E causou um dano que poderia ter destruído a minha vida, se não fosse a misericórdia de Deus. Mas é interessante que pouco antes desse fato já vinha um clima terrível. Sabe quando você está vivendo uma opressão muito grande, você percebe que alguma coisa ruim está no ar, alguma coisa terrível está para acontecer? E num desses dias, era um domingo, se eu tivesse alguém na igreja naquele dia que pudesse pregar em meu lugar, eu teria pedido para essa pessoa pregar, mas eu não tinha ninguém, eu tinha que pregar aquele domingo. Eu nunca vou esquecer aquele dia, irmãos, eu daria tudo para não ir para a igreja e ter que pregar. Eu não tinha a mínima condição emocional, espiritual, eu estava arrasado ao extremo, mas eu tinha que ir, e eu tinha que pregar. Decidi chegar atrasado, porque eu não queria conversar com ninguém. Cheguei já com o culto em andamento de propósito. Chegamos na porta da igreja, a Agnes entrou com as meninas, eu fiquei mais atrás. Sabe quando você não quer entrar? Eu não sei se alguém já sentiu uma coisa assim, mas era tudo para não estar lá. Quando eu cheguei na porta, tinha um diácono e um irmão, de braço cruzado. Como está aquele irmão de camisa listada ali? Braço cruzado, esperando. O pastor, nós temos que conversar com o senhor agora. Eu dei uma respirada funda, falei, puxa, quando o diácono chega e fala agora, eu já estava atrasado, eu falei, além de estar como eu estou, ainda tem coisa pior. Eu falei, irmão, não dá para ser depois do culto? Não, tem que ser agora, nós estamos aqui esperando o senhor. E eu entrei no escritório ao lado, eles entraram atrás, fecharam a porta. Eu sentei na cadeira que estava ali, fiquei olhando para eles, eles olhando para mim, os dois em pé e eu sentado. E um deles disse, nós queremos orar pelo senhor. Nunca tinham feito isso, nenhuma situação. Ele disse, nós dois saímos de casa e Deus tinha colocado em nosso coração, nós vamos orar pelo pastor antes dele pregar. Colocaram a mão no meu ombro e os dois oraram. Oração simples. Eu não sei o que eu preguei naquela noite, não era a mensagem que eu tinha preparado. Sabe quando você termina, não sabe nem o que falou? O papel estava lá, mas eu não sei o que eu disse. Afetividade. Eu nunca vou me esquecer daquela noite. Ela poderia ter sido a pior noite da minha vida, mas se tornou uma que Deus programou para nunca esquecer. Poucos dias depois o pior viria, mas no meio do pior eu lembrava daquele momento. São aquelas situações que você vê, vale a pena você construir relacionamento com as pessoas. Porque não são todos. Entre 12 tinha um Judas só. No meio dos 12 discípulos de Jesus. Você vai ter pessoas que vão te causar amargura, poderão até acabar com a sua própria vida. Mas você vai ter uma grande maioria de pessoas que se irmanam com você, e naquele momento que você mais precisa, Deus vai usá-los, como usou aqueles irmãos. Vale a pena fazer parte do corpo de Cristo.
Vale a pena você investir a sua vida naquilo que Deus confiou para você fazer. Seja qual for o ministério que Deus tem lhe confiado, através dessa igreja, faça disso um privilégio na sua vida. Faça com alegria. Você vai colher frutos lá adiante, antes de chegar no céu mesmo. Muita coisa a gente colhe aqui. As recompensas do céu nós nem sabemos direito como que é. Elas são eternas, mas tem muita alegria reservada para essa vida. Momentos que você vai levar como uma recordação daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Amém?